Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Live by Grace nos Estados Unidos. Estudos em Provérbios, capítulo 26, versículo 1. Como neve no verão, chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo, inadequado e fora de hora. O tolo precisa de correção. Se for incentivado, permanecerá no erro constante. Sim, sim, não, não, o que passa disso é do diabo. Quantas pessoas dizem para aquelas que estão em seitas, idolatrias: ah, sim, que bom, Deus te abençoe, continue. Se você incentiva a pessoa no caminho errado, você está fazendo com que ela permaneça. Não que você vai corrigir e vai ficar falando o tempo todo. Fale a verdade com amor na hora certa. Ou se cale e interceda, mas não incentive aquilo que você sabe que está errado. Não diga que está certo aquilo que você sabe que é um erro. Se o tolo está equivocado, ele não precisa de ajuda para continuar assim. Ele precisa de alguém que lhe mostre na hora certa que ele está no caminho errado. A honra é imprópria para o tolo, pois assim fará com que ele pense que deve permanecer nessa maneira de pensamento. Como o pardal que alça voo, andorinha que atravessa o céu, a maldição imerecida não pousa sobre a quem ela é dirigida. A maldição imerecida, pois o sangue de Jesus pagou. Deus disse para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em Isaías 54 diz que quem se levantar contra aqueles que são de Deus, eles é que vão ficar condenados e envergonhados. Quem nos justifica é o Senhor é a nossa justiça. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, andando no temor do Senhor humilde, coberto com o sangue, confessando seus pecados com a intenção de abandoná-los. Eles são justificados pelo próprio Deus. Conduz o cavalo com chicote, o jumento com o freio e o tolo com vara nas costas. Somente com decepção, sofrimento, somente na escola do fracasso, é que o tolo vai reaver o seu sentido. Vai analisar e vai ver que realmente não está dando fruto. O tolo precisa de decepção para desistir do caminho da tolice. A escola da decepção é uma bênção para o tolo, pois talvez seja através dela que ele venha a cair em si, como o filho pródigo. O filho pródigo teve que comer com os porcos, e até isso foi negado, para cair em si. O tolo precisa, infelizmente, da disciplina, pois não quer crescer com a doutrina, com o amor de Deus. Não responda aos argumentos insensatos do tolo, para que não se torne tolo como ele. Neste versículo ele está falando para você não se irar e descer o nível do tolo. Não querer argumentar de uma forma briguenta, de uma forma contenciosa, pois se você vencer a briga, ele vai te odiar. E se você perder, ele vai escarnecer de você. De um tolo não se vence, pois ele acha que sabe tudo, e tudo que você fala é usado contra você mesmo. No versículo seguinte fala exatamente o contrário. Responda aos argumentos do insensato. Responda aos argumentos insensatos do tolo, para que ele não se considere sábio. Aqui ele está falando de uma forma pacífica, diferente do versículo anterior. Aqui ele está dizendo: responda aos argumentos insensatos do tolo, para que ele não se considere sábio. Quando ele é tolo, mas está uma atmosfera pacífica, você pode responder os argumentos dele, e pode ter um argumento melhor, e ele vai refletir. Quando nesse versículo nós vemos claramente que Deus está pedindo para responder aos argumentos do insensato de forma pacífica, no versículo anterior ele diz: não responda aos argumentos do insensato. Não responda a esses argumentos do tolo, porque aí há contenda, aí há briga. E no versículo seguinte, que é esse versículo 5, está falando de uma forma amigável. Confiar ao tolo a responsabilidade de transmitir uma mensagem é como cortar o próprio pé ou beber veneno.
decepção, dor, realmente tudo vai dar errado. Quando você confia a responsabilidade de algo importante a uma pessoa tola, ela não vai fazer errado, vai falar errado. Isso não vai acabar bem. Você não pode colocar na mão de uma pessoa tola uma tarefa que precisa de uma pessoa ungida. Cuidado com quem você coloca em tarefas importantes. Um provérbio na boca do tolo é tão inútil quanto uma perna paralisada. Vemos que Deus pode curar uma perna paralisada. Você que está aí na cama, creia que Deus está agora devolvendo a tua capacidade motora, teu cérebro, teu sistema nervoso. Mas quanto ao tolo, nem sempre é assim. Ele quer dizer um provérbio, ele quer ensinar, mas ele mesmo não está vivendo, nem ele não sabe aquilo. Ele quer falar coisas que ele não entende e acaba se diminuindo mais ainda, se denegrindo mais ainda por falar de coisas que ele não entende. Precisamos compreender bem o que estamos falando para não sermos tolos às pessoas, de forma a dar um péssimo testemunho. Cuidado com o que você fala, veja se você tem certeza do que você está falando. Honrar o tolo é tão insensato quanto amarrar a pedra à tiradeira. Se colocar em apuro, se preparar para algo pior. Honrar o tolo é dar a ele mais ainda ânimo para continuar neste caminho e ferir pessoas. Isso é insensato. Honrar o tolo é fazer homenagem àquilo que devia ter uma disciplina. Você não está andando no passo do Espírito. Se o Espírito quer corrigir o tolo e você o honra, você está dizendo, olha, eu como servo de Deus digo que você está certo, está incentivando o erro. Se você amarra uma pedra à tiradeira, quando ela for lançada, ela vai quebrar a tiradeira. Assim, quando você elogia o tolo, você está conduzindo ele para um caminho de destruição. Um provérbio na boca do tolo é como um ramo cheio de espinhos na mão de um bêbado. Isso só vai feri-lo, porque ele pensa que é sábio, ele pensa que pode ensinar, mas na verdade ele está em apuros. Um mendigo, bêbado, cheio de espinhos na mão, aonde ele cair ele vai se machucar. O provérbio na boca do tolo, para onde quer que ele se vá, isso não vai adiantar nada porque ele é tolo. Isso que ele está falando de conhecimento, tentando ensinar os outros, ele mesmo vai se dar mal, pois o que ele precisa é deixar de ser tolo. Não tentar ser sábio aos olhos dos outros, dar conselhos aos outros quando ele mesmo está andando no caminho errado. Quem contrata um tolo, ou primeiro que passa, é como um arqueiro que atira ao acaso. Só a direção e a unção do Espírito Santo para nos levar a tomar decisões sábias. O normal da carne é errar e se equivocar, ir pela aparência e pelo lucro. Quantas pessoas que fazem associações, contratos, e vai ver lá na frente que foi tudo errado. Mas se você temer ao Senhor e perguntar ao Senhor, Ele não dá pedra para quem pede pão. Muitas vezes nós falhamos e fracassamos porque não consultamos o Senhor, não estamos no temor do Senhor. Cada passo que damos é muito sério. Pode trazer muito sofrimento, muita decepção, muita perda. Aqui está dizendo que aquele que contrata um tolo, ou o primeiro que aparecer, que passar pelo caminho, é como um arqueiro que atira ao acaso, só está desperdiçando flecha. Porque ele está atirando flecha por atirar. Está fazendo por fazer, mas não vai ter resultado nenhum, não vai ter fruto nenhum. Por isso precisamos tomar cuidado. Esses conselhos aqui não é para desprezar o tolo, não é para diminuir o tolo, nem para se sentir melhor do que ninguém, pois só Deus é sábio, mas para ajudar o tolo. Quando queremos ajudar o tolo, não podemos elogiá-lo, nem dar a ele tarefas que ele não é capaz, e nem também contratá-lo para algo que ele não vai fazer. Isto aparenta um incentivo para que ele continue tolo. É importante que ele caia em si para o próprio bem dele, para que ele caia em si e possa ser sábio, e possa ver que a forma que ele está pensando, falando, agindo, escolhendo, só tem lhe prejudicado, só tem lhe causado perdas e separação de pessoas. Pessoas têm se afastado.
Quando o tolo começa a observar isto, ao invés de honra, elogios, oportunidades, isso será melhor para ele. Não é uma punição nem um desprezo, é uma disciplina necessária para que ele caia em si e volte-se para o caminho correto, o caminho da sabedoria e do temor do Senhor.